Salve pessoal, beleza? Coach Nerd aqui e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre um assunto muito legal, mas que vai ser uma dúvida, um questionamento, e no fim eu quero saber o que vocês acham nos comentários. Então já deixa a sua opinião aí e assiste o vídeo. Bom, antes de mais nada eu gostaria de pedir para você deixar um like e se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Bom, o assunto de hoje é complexidade de desenhos infantis. Vou deixar bem claro, eu não vou falar de história nem lore aqui. Lógico que eu vou abordar alguns pontos, então desde já tem spoilers das séries que eu irei falar, mas como eu já postei um vídeo sobre lore semana passada, esse vídeo não tem nada a ver com lore, e sim com complexidade. Seja com piadas adultas, meio que só adultos entenderiam, um duplo sentido ali da coisa, seja questão de complexidade emocional, sentimental, o que cada coisa retrata, o que aquilo quer dizer entre as entrelinhas. É sobre isso que eu vou abordar. Bom pessoal, não é de hoje de que vários desenhos vêm implementando complexidades mais sérias nas suas obras. E por desenhos eu não digo animação, e daí pode ser animação, pode ser algo mais sério, como por exemplo as animações do Junji Ito, né, os seus mangás, que sim, terror é para adultos, para crianças verem. Então, se você parar para ver, é uma animação. Eu estou falando de desenhos infantis. Hoje em dia, as coisas tendem a ser mais bobas e sem sentido. Já de um tempo atrás, vamos falar da época de ouro, por exemplo. A época em que o Steven Universo, My Little Pony, acho que a geração 4, estavam no auge, né? Hora de Aventura. A gente tem também Apenas um Show. Na época que esses desenhos ainda não passavam. Os Jovens Titãs em Ação, tanto o clássico quanto o reboot. Mas o reboot eu falo o reboot de 2013, não esse mais novo, que eu fiquei sabendo que tem um mais novo aí. Bom pessoal, basicamente o que eu quero dizer é que a maioria desses desenhos tem sim episódios que só são acontecimentos bobos, só são personagens fazendo besteira e falando coisa sei lá, sem sentido. Mas primeiro vamos focar em Apenas um Show. Tem uma piada muito boa com Apenas um Show, que ele pega um vídeo e escreve em cima o conteúdo do vídeo. E aí as imagens que tá mostrando é os caras lutando contra um deus e tal. Como o clássico episódio que o Rigby e o Mordecai, eles têm que jogar pedra, papel e tesoura. E no final do episódio eles acabam quase sendo sugados para um portal extradimensional com a alienígena verde. O bagulho é louco. Então é isso, bobagem. Basicamente uma série de acontecimentos que se desenrola numa aventura. Basicamente. Pá. Mas aí no final do desenho a gente tem um dos momentos que talvez seja o mais reflexivo para toda a série, que é quando o Pirulito se sacrifica, aceitando seu destino para acabar com o mal, e eles voltam para a Terra sem o Pirulito. Aquilo atinge os personagens com uma tristeza profunda, e eles têm que aprender a lidar com aquilo. Eu acho que pela primeira vez. Houve outros momentos na série em que eles foram atingidos por tristezas, mas não tão pesados quanto de um amigo tão próximo quanto o Pirulito. Isso faz eles pensarem em evoluir. Tanto que depois é nos mostrado, depois que eles passaram um tempo, e dá pra ver uma evolução tanto de personalidade quanto do Mordecai quanto do Rigby. E isso é muito bom. A série mostrou isso de uma maneira muito exemplar. Agora, vamos focar no Steven Universo. Um desenho que eu acho que o propósito dele é entregar um episódio que você assista e faça pensar por uns 10, 15 minutos depois de assistir outro. E simplesmente os cortes. Eu amo os cortes. Por exemplo, no episódio que o Steven Universe descobre que a mãe dele era a Diamante Rosa, que a Diamante Rosa é uma diamante que foi estilhaçada pela mãe do Steven, mas a mãe do Steven era a Diamante Rosa. É uma história muito louca. Outro dia eu foco mais nisso. Tem um vídeo no canal de motivações da Rose Quartz. Assista lá que eu explico como que isso aconteceu. Bom, basicamente, nesse episódio, o Steven sai da Linda Pérola, depois que descobriu, e fala para todas elas escutarem Mamãe era Diamante Rosa. O episódio corta e vem a música Se eu pudesse ser assim. Tranquila, como se não tivesse acontecido o maior plot twist do desenho. E é sim, de fato, uma prostituição do desenho. Mas a questão, né, as entrelinhas que o desenho mais trabalha, que é mais abordado assim sutilmente e depois é jogado na nossa cara, é a questão da Pérola com relação a Rose Quartz. Bom, a Pérola era a Pérola da Rose Quartz, elas estão juntas desde sempre. Então, o que acontece? Basicamente, a Pérola
sempre mencionava e tinha história sobre a mãe do Steven, que no começo da primeira até metade da terceira temporada era abordado como algo em que a Pérola era fissurada e que ela gostava de lembrar porque fazia ela se lembrar da casa dela e algo do gênero. Mas na verdade a gente descobre depois uma dependência, ou simplesmente o fato de que uma dependência não corresponderia, já que a Rose sempre achou que a Pérola só fosse, ela não gostaria dela, mas todo mundo sabe o que a Pérola queria, né? Então, isso é legal. E o que eu falei que depois é jogado na nossa cara é que depois disso a Pérola tem que confrontar tudo isso. Revivendo as memórias na Jen dela, tendo algumas intrigas com a Garnet por causa disso. Então, é assim, é algo que a gente tem que refletir, parar pra pensar muito. Porque, igual eu falei, nas primeiras temporadas não é totalmente explícito. Tá ali. A gente sabe que tá ali. Outra coisa que a gente tem que entender também é vai do Steven Universo Futuro, que é quando a gente tem o Steven se quebrando, basicamente. Basicamente o resultado de todas as experiências traumáticas que ele passou no primeiro seriado. E isso faz com que a mente do Steven e o corpo dele quebrem, fazendo ele virar aquele monstro. Muita gente fala que ele se corrompeu naquele episódio que ele vira aquele monstrão. Mas, na verdade, não, pessoal. Como o Steven estava com os poderes à flor da pele na época, ele se imaginava como um monstro, ele virou um monstro. Até porque, pelo que nos é explicado na série, o único jeito de uma gem se corromper é com o ataque das 3 diamantes. Não é com a quarta, são as 3. Porque daí, o ataque das 3, eles quebram o corpo físico e a mente da gem. O Steven só estava meio que com um corpo mente corrompida. E foi assim que ele virou aquele monstro. Tanto que depois com um abraço ele fica suave de novo. Agora, eu gostaria de abordar uma outra questão também de uma outra personagem, que é a Ametista. O crescimento que a Ametista tem de abandonar, de virar responsável, de virar uma pessoa, e também onde ela expressa tudo que ela sentia, que ela se achava fraca e tal, perante as outras, que ela se achava defeituosa, graças a Jasper, mas ela consegue superar isso. Bom, agora eu citei também My Little Pony na 4ª geração. E como assim, estranho, desenho meninas e cavalos, magias. Mas se você parar pra pensar, tem muita analogia que dá pra se fazer com falas e vivências de alguns personagens. Como, por exemplo, a Pinkie Pie. Como a gente sabe, ela era triste, trabalhava na fazenda de pedras, e graças à explosão lá do arco-íris da Rainbow Dash, ela descobre que ela gosta de festa e vira a Pinkie Pie que a gente conhece. Bom, na verdade, o que acontece é que a Pinkie Pie sempre foi daquele jeito, e por ela viver numa família daquele jeito, ela se sentiu desestimulada, e assim ela aceitou que sua personalidade devia ser paia e chata. Bom, agora a gente deve analisar, porque tem uns memes engraçados que o pessoal faz, que a Twilight, que é a personagem principal, ela é a princesa da amizade. E tem um meme que a pessoa faz quando a princesa da amizade não aceita a amizade. E é aquela cena que ela tá descendo a porrada no bichão vermelho lá, lançando as magias zica pra cima dele. Porque ele destruiu a vila lá. Bom, pessoal, basicamente o que dá pra se entender é que a Twilight tenta do jeito que é pra ela tentar. Depois ela tem que assumir outros meios. E aí a gente parte pra uma Twilight em que ela se vê que ela não consegue usar os meios da amizade, ela tenta ir pra mão, os recursos dela. Vamos lá, agora pela primeira vez a gente vai abordar um vilão aqui. Eu gostaria de falar sobre a Chrysalis. Basicamente, a Chrysalis é nos apresentada quando o irmão da Twilight, que é o Shining Armor, que é o chefe da guarda real lá do reino, não, dos Pony, e a princesa Cadence Miyamura, que de primeira a Twilight não lembra quem é, mas depois ela recorda que é a Cadence, que é a princesa que cuidava dela. Mesmo sendo a princesa, a Cadence cuidava da Twilight. Legal. Belo jeito de introduzir uma amizade aí. Agora vamos lá. O que acontece é que basicamente a Chrysalis tomou a forma da Cadence e prendeu ela para poder controlar o Shining Armor e tomar o controle de Equestria. E no meio do episódio a gente tem uma música dela falando que ela só desejava poder, caos e destruição. Mas isso fala muito mais sobre ela do que sobre
o que ela quer. Basicamente, o que a Chrysalis queria era se sentir poderosa, vindo de algo que provavelmente ela não se sentia poderosa. O passado ela sofreu, e tudo isso que eu tô falando agora do passado e do que ela sofreu é apenas uma teoria minha, tá? Então fica na sua, beleza? Agora, tanto que ela depois ela se alia com o Rei Sombra, com alguns outros inimigos em comum. Agora, por que a gente não fala da Fluttershy? Para mim, é a personagem que tem o maior desenvolvimento durante toda a série. Sim, eu gosto de falar dos assuntos que eu tenho propriedade, porque eu tive que assistir essa bomba aí. Mas até que é legal, tá? Aí, qualquer parada, a gente assiste. E aí a gente vê que conforme o tempo vai passando, a Fluttershy passa de garota tímida, que deixa os sentimentos delas de lado pelos outros, para uma pessoa que só é tímida. Porque ela começa a se impor, ela começa a ter um demonstramento maior, é ela que consegue virar amiga da Discord, que é aquele personagem que é maneiro, eu gosto dele. Então, assim, a Fluttershy demonstra sair de um ponto e chegar a outro que é um ponto muito alto, que é um ponto basicamente de ser humano normal. É uma pessoa tímida, mas que ela tem ambições, tem pensamentos próprios e que normalmente não deixa os outros passar por cima dela. Coisa que ela deixava fazer na primeira temporada tranquilamente. Você podia pisar na Fluttershy e ela... Desculpa. Então, é isso. Bom, agora vamos chegar no clímax, no ponto alto do vídeo. Basicamente, o que eu tô querendo dizer aqui? Isso é certo? Algo feito para criança deveria ter tantos ensinamentos ou tantos pensamentos assim desse jeito? O que eu acho é que não faz mal, até porque a criança foca em outras coisas e essa parte fica separada. Essa é a grande questão. Hoje em dia o pessoal tenta problematizar muito quem faz esse tipo de coisa, já que, mas vai colocar ideias na mente da criança, vai fazer a criança pensar de tal jeito. Cara, se a criança pensa de tal jeito é porque ela tá vendo no TikTok, sai tirado do TikTok. E segundo que, quando a criança tá assistindo um desenho e tá lá, tá uma inimiga aqui com a espada, o outro cara com a espada, e tá os dois lá, pá, espada e poder. Você acha mesmo que a criança vai parar pra pensar no qual o significado daquela luta? O porquê que tal personagem não gosta de outro? Por que o conflito entre eles acontece? Não, ela tá ali porque ela sabe que aquele é mal, aquele é do bem, e um tá brigando com o outro. E é isso, cara. Criança é isso, assim. Se você problematiza um desenho que não é feito pra você, parabéns, o desenho não é feito pra você. Você não tem que gostar do bagulho, né? É a mesma coisa de você olhar pra um Bob Esponja e falar, que merda. Mas as crianças gostam do amêndoa bobo. Porque é bagulho pra criança, não é pra você, seu pamonha. Se tu é o bonzão mesmo, vai assistir uma série, vai assistir um Game of Thrones aí que é barata pra você. Sangue, moralidade, questão de ética, tem tudo lá. Senhor dos Anéis. Tomar vergonha na tua cara, quer ficar tirando desenho de criança, João? Desculpa, me exaltei, pessoal. Mas, pessoal, e ainda, eu nem abordei a questão das piadas adultas. Isso vai ficar para uma outra pessoa falar, já que eu não tenho muita propriedade, já que eu costumo parar pouco tempo para ficar pensando sobre isso. Eu gostaria de agradecer aí ao ChatGPT que deu essa ideia para mim aí gravar. E é nóis, tamo junto. Até mais e tchau!